Oi, gente, eu voltei. É que eu queria contar um negócio pra vocês. Eu tenho amigos aqui que são meus amigos de vida mesmo, que me conhecem. Nossa, eu tô ficando velha. Me conhecem há 25 anos, gente, 30 anos. Você que vai ver isso aqui, que me conhece há 25 anos, eu tenho amigos que foram amigos de escola. Nossa, passar vergonha. Não tem problema não. Você que me conhece de lá atrás, fala aí, comenta aí. E vocês sabem, vocês me conhecem há muito tempo, enfim. E aí eu tenho outros amigos e amigas que vieram porque eu comecei a compartilhar algo da minha vida, uma situação que eu tava passando, que era... como posso dizer isso? Não quero ser indelicada. Eu tive muitos problemas de saúde relacionados ao peso. Eu era muito magra e quem me conhece de lá atrás lembra, quem me conhece da época que eu era chamada de Olivia Palito, escreve aí. Sim, eu já tive o apelido de Olivia Palito, gente, Olivia Palito. Na época eu ficava chateada, mas hoje não, hoje eu gosto da Olivia Palito, enfim, mas eu era chamada de Olivia Palito de tão magra. E depois eu tive meus filhos, né, e aquela coisa toda, eu tive alguns problemas que ninguém nem descobriu, médico nenhum descobriu, porque a minha alimentação sempre foi saudável e nunca mudou, e continua saudável, já era saudável. Claro que o que mudou foi que eu vim viver na Alemanha, eu estava com 19 anos. Obviamente que a minha alimentação mudou, mas eu comecei a engordar aos 18, tá? Então, vamos dizer assim, até os 18, magra. Aí depois eu tive esses picos, assim. E aí eu tinha que ficar controlando. Só que quando a gente é bem jovem, a gente consegue controlar. Eu consegui controlar. Eu fazia um regimezinho, uma dietazinha e já voltava. Aí foi passando o tempo, foi ficando mais difícil de voltar. Aí eu tive meu filho, depois eu tive mais meu segundo filho. E chegou um momento que eu cheguei a 92 quilos, com 1,60 de altura. Eu não conseguia andar mais direito. Eu tinha dor, né? Obviamente. Tinha dores, ficava cansada muito rápido. Então, depois de fazer muita coisa, porque eu fiz, tá? Eu fiz de tudo que vocês possam imaginar. Eu fiz dieta, eu fiz exercícios. E eu sou uma pessoa que, quando eu quero um negócio, eu foco naquilo. Então, eu fiz dieta, eu fiz exercícios, eu coloquei balão gástrico. Eu fiz de tudo. E resolvia um pouco, depois voltava e eu, gente, não sei mais o que fazer. Então, chegou um momento que eu decidi pela bariátrica. E fiz a bariátrica. E alguns de vocês sabem, outros não. Quem não sabe, então sim, eu fiz bariátrica. E eu emagreci uns 25 quilos com a bariátrica. Eu cheguei a 65 quilos e eu fiquei muito magra. Eu perdi eu perdi gordura, mas eu perdi músculo, perdi massa magra, né, também. Eu perdi colágeno, eu perdi tudo. Eu fiquei assim, ó, né? Então, agora eu tô conseguindo... Eita, tá frio aqui, tá, gente? Deixa eu perguntar se tá aberta a janela. Schatz, Fenster ist auf? Oder Tür? Nein. Não tem nada aberto. Achei que tivesse, porque eu tô sentindo friozinho. Então, até esqueci o que eu tava falando. Meu Deus. Bom, eu fiz a bariátrica e foram os quilos, foi a gordura, foram os músculos, foi tudo. E foi a força também, tá? Não tô dizendo que eu me arrependi, mas
tem que fazer bem direitinho as coisas, porque eu perdi muito cabelo. Gente, foi uma coisa assim, ó. E o meu cabelo crescia muito rápido. Não só parou de crescer rápido, como passou a cair mais do que antes já caía. Meu cabelo, eu cortava assim sempre, sei lá, todo mês cortava um pouquinho, ou a cada 2 meses, e ele já crescia muito rápido, juro pra vocês. Agora não, já tem um tempão que ele tá, agora ele tá aparecendo, né, já tá num tamanho bonzinho. Hoje eu fiz uma escova que eu queria ver como ele tava. Enfim, e ele já chegou lá na cintura, né? Mas tudo bem, né? São coisas que acontecem e eu sabia que poderia acontecer. E até hoje eu tomo vitaminas. Tudo bem se a gente se alimentar bem, porque eu como bem pouquinho. Aí o que acontece? Depois de ter emagrecido bem, bastante, bem legal, eu fiquei doente. Eu tive uma bactéria no estômago. E depois disso, isso foi depois de 2 anos e meio da cirurgia, tá? Eu tive gastrite, eu tive esofagite, eu tive umas coisas, refluxo, que não foi tratado, porque o meu médico ouvia e não fazia nada. Eu falava pra ele não fazia nada. E eu tive então uma hemorragia interna. E eu quase morri. Quando eu falo quase morri, é literalmente, tá, gente? Eu perdi muito sangue. Eu cheguei no hospital com 7 de hemoglobina. E 6,5 é morte, né? Então eu estava a ponto de precisar de transfusão de sangue. E aí foi estabilizado, não precisei. Maravilha, mas eu voltei pra casa anêmica, né? Mal, super fraca e tal. E demorou um tempo pra eu conseguir me recompor de novo. Eu fiquei bem fraca mesmo. E achar se isso vazar? Ok. Como espetar? Nein, sein vídeo. Meu marido tá aqui falando comigo, me atrapalhando no vídeo. De verdade. Ele falou que vai dormir. Então, gente, o que acontece? Eu fiquei muito mal, né? E aí eu voltei pra casa já estabilizada, claro, né? Mas assim, anêmica, fraca. Eu não conseguia, eu juro pra vocês, eu não conseguia levantar a escova de cabelo. Acho que é por isso que eu meio que fiquei um tempão sem secar o cabelo, porque eu não conseguia. Era, sabe, cansava. Não conseguia. Eu fiquei um tempão que eu não conseguia nem ficar muito tempo de pé. Juro. Foi horrível. Foi uma fase muito ruim, muito difícil. Eu tava trabalhando em uma fábrica como... E como é que fala isso em português? Espera aí. Eita. Como é que fala isso, gente? Espera aí. Operadora de máquinas. E eu gostava muito do meu trabalho. Eu gosto de fazer esse trabalho. É gostoso, é legal, é divertido, sabe? Liga a máquina, tem que mexer lá uma configuração ou outra, tem que fazer, tem que colocar material, enfim, né? Tem o processinho lá que tem que fazer. É divertido, eu gostava. Aí tem que fazer controle de qualidade, enfim. É muito gostoso. E tava tudo bem. Eles gostavam muito de mim lá. Muito. Mas eu fiquei doente. E nem era mais a empresa. Um determinado tempo, a empresa que paga. Da pessoa tá de atestado. Depois de um tempo, é o plano de saúde. Então, assim, eles pagaram meu salário um tempo. Acho que foi 1 mês e meio. Depois disso, o plano de saúde ia pagar. Então, eles não iam nem pagar. Mesmo assim, eles me mandaram embora.
Nem podia, tá? Porque eu tava de atestado. Mas tudo bem. Não tem problema não. Porque era no turno da noite. E obviamente eu precisava de cafeína. Por quê? Porque quando aconteceu essa hemorragia interna, obviamente que já estava em processo, né? Então eu precisava de cafeína todas as noites, obviamente. Eu já tinha deficiência de ferro e ficava super cansada. Então eu precisava de cafeína. E cafeína é algo que eu não posso. É algo que piorou a situação para mim e que veio a ocasionar, então, todo o resto que aconteceu depois. Meu esôfago ficou danificado. Enfim. Eu preciso de omeprazol todos os dias, né? Meu médico disse que pode ser que eu precise pro resto da vida, que eu tenho que tentar em algum momento. Eu tomava 80 miligramas por dia. Ele disse, tenta diminuir pela metade. Tentei e deu certo. Ele disse, depois de um tempo, tenta simplesmente parar. Parei, comecei a ter refluxo de novo. Aí eu voltei. Então hoje eu tomo 40 miligramas desse remédio aí todos os dias. Então, assim, esse trabalho, na verdade, estava acabando comigo, né? Que eu precisava de cafeína, eu tomava... Não era... Sei lá, eu não acho muito. Às vezes é muito, que eu não acho. Eu tomava um copinho de 250 ml de café. Porque, assim, era dividido, né? 8 horas de trabalho. E tomava 250 ml de chá. E água. Era o que eu tomava. Eles tomavam um suquinho... Energético não, Coca-Cola não, essas coisas não. Mas, né, o café e o chá e água. E, no fim das contas, era muita cafeína, né? Eu comia um chocolatinho também com cafeína. Então, gente, isso foi proibido pelo médico pra mim, né? E se eu tivesse continuado a trabalhar... Bom, nem dava, né? Porque, na verdade, quando aconteceu essa... hemorragia interna, eu tava no trabalho e simplesmente eu comecei a passar mal, sabe? Eu senti como se a pressão tivesse caído e ânsia, aí fui no banheiro, vomitei. E o que? Sangue. E eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Só que o que eu fiz? Eu voltei a trabalhar. Melhorou, né? Melhorou, voltei, não. Depois eu vejo o que é isso, né? Eu vou no médico, mas agora eu vou voltar a trabalhar. Eu voltei a trabalhar. Passado uns 10, 15 minutos depois, eu carregando um negócio que eu precisava pro meu trabalho. Me baixa a pressão de novo. E eu pensei assim, ó. Eu vou colocar... Eu lembro até hoje, eu tava numerando... Isso foi em abril, né? Eu tava numerando uns papéis que eu precisava pra empacotar as peças que eu tinha feito. E já tinha controlado. Eu peguei e comecei a me sentir mal, porque eu tava com esses papéis na mão e tava pesado, porque muitos, tanto assim, né, em cima do outro. Eu pensei, eu vou colocar o papel na mesa e vou sentar, porque eu tava de pé, porque eu me senti mal. De repente, do nada, sumiu tudo, e aí eu abro o olho, eu tô no chão. Eu desmaiei. Não deu tempo de sentar. Eu tava 1,5 metro da minha cadeira, da minha mesa. Então, desmaiei. E acordei. Não sei quanto tempo eu fiquei desmaiada. Eu acho que não foi muito tempo, porque eu lembro da hora que eu fui no banheiro e tal, essas coisas. E a hora que eu percebi, que eu olhei no relógio, depois já... Porque era tão loucura que eu nem percebi que eu tinha desmaiado. Eu achei que eu tivesse dormido. Gente, quem que dorme no chão da empresa? Claro que não. Mas eu não percebi, sabe? Eu simplesmente desmaiei. Então na hora eu pensei assim, meu Deus, eu tô tão cansada que eu dormi no chão. Se meu chefe ver.
Aí que eu pensei, não, gente, eu desmaiei, é isso mesmo? Sem acreditar. Mas enfim, aconteceu, e aí eu fui pro hospital no dia seguinte, não foi nem no mesmo dia, tá? E eu fui no médico primeiro. E aí o médico falou, não, pelo amor de Deus, vai pro médico, vai pro hospital e tal. E aí eu fui. E depois disso, eu engordei um pouco. E eu tive algumas coisas, né, que eu nem lembro o nome agora. Mas eu tive em uma dessas, depois de ter voltado do hospital, inclusive, né, a gente fez uma endoscopia lá, e acho que 3 meses depois, mais uma, e aí foi descoberto mais uma bactéria, não a que estava no começo. E aí, depois dessa bactéria, eu sentia um sabor amargo na boca. Eu nem conseguia comer, tá, gente? Eu vomitava. Olha isso, coisa louca. Eu vomitava. Eu tava passando mal e tal. Eu não conseguia comer praticamente, tinha esse sabor na boca. Pois eu engordei. E passado um tempo, eu tomando antibiótico, eu tomei tanto antibiótico que eu nem sei. Depois que passou, comecei a melhorar um pouco. Aí eu falei, nossa, gente, agora eu tenho que correr atrás de emagrecer. E aí eu comecei a correr atrás. Eu comecei com exercícios na cadeira, sentada, bem levinho, 10 minutos. Aí foi aumentando, isso foi me deixando forte de novo. Alimentação forte, tá? Alimentação com ferro, porque eu tava tomando suplemento de ferro e não mudava nada. E com a alimentação eu consegui resolver, consegui melhorar tudo. E, bom, o que eu quero contar pra vocês é que agora eu tô bem, tô saudável. Ainda tenho gastrite, enfim, mas é outra coisa, tá controlada. Como eu emagreci bastante, ficou um pouquinho de excesso de pele, que não sai. Então, eu vou fazer uma cirurgia reparadora para tirar esse excesso de pele. E eu quero compartilhar com vocês esse processo, porque eu não compartilhei, né, o processo da bariátrica, e muita gente por que você não me contou, não falou e tal. Agora eu vou compartilhar com vocês. Quero saber se vocês querem, né? Também, claro, obviamente. E se vocês quiserem, eu vou compartilhar. Vou contar para vocês as novidades. E eu vou fazer na Turquia. Muito legal, tá? Foi lá que eu fiz a minha bariátrica. Maravilhoso, recomendo. E é isso. Vou fazer então essa cirurgia reparadora para tirar a pele do braço. Não ficou tanta pele, mas um pouco. E me incomoda. E eu acho que o que incomoda a gente tem que fazer. Tem que ver se tá saudável, se tá bem. A saúde em primeiro lugar. E graças a Deus eu tô bem, tô saudável. Agora eu posso cuidar da outra parte, né? Da parte estética. Que, não é a coisa mais importante. Não é. É algo que faz parte, né? E que eu quero fazer. E é isso. Quero compartilhar com vocês esse processo desde o início dessa vez, tá? É isso. Eu vou gravando as coisas pra vocês e vou contando. E a gente vai conversando. E qualquer dúvida, escreve aí, tá? Beijo. Tchau.